Fala pessoal, Ricardo na área, hoje domingão, né? O São Paulo que perdeu ontem do Atlético Mineiro, 2-1 no Mineirão, mas jogou melhor. Se houvesse merecimento, São Paulo poderia ter ganhado o jogo, porque mereceu ganhar o jogo do Atlético ontem. Atlético que praticamente dois chutes no gol, fez os dois. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o jogo aqui. Quero falar também aí a respeito de uma notícia, de uma informação aí que o Paulinho, né? Uma declaração que o Paulinho deu. Falou besteira do São Paulo no final do jogo ontem, né? Vamos falar também de fake news aí, o Rames que está sendo alvo aí de algumas especulações. Nós vamos falar de algumas notícias erradas que estão falando dele. Quero falar também aí sobre centroavante cogitados pelo São Paulo. Nós vamos dar também a nossa opinião aqui. E também falar o que aconteceu de fato com o Lucas, né? O André Plihal, que é um repórter conhecido, respeitado, falou de fato o que aconteceu com o Lucas. Então queria pedir para você aí que curte o canal, que gosta do canal, deixar aquele like pra gente, que ajuda bastante. E você que não é inscrito, se inscreve. Pessoal, São Paulo ontem perdeu do Atlético Mineiro, mas jogou melhor, né? O São Paulo conseguiu anular as principais peças do Atlético Mineiro durante o jogo. Atlético que jogou com o time completo, que almeja ainda ser campeão, apesar da vitória do Palmeiras hoje, né? Contra o Fluminense, mas o Atlético ainda está na parada. É difícil, mas até ontem o Atlético correu demais, mas o São Paulo anulou o Atlético, não deixou o Atlético jogar, não deixou o Atlético se crescer pelas laterais, nem pelo meio, mas duas jogadas individuais, né, os dois jogadores que decidem realmente, que é o Hulk e o Paulinho, fizeram os gols do Atlético Mineiro, e numa jogada ali que o Hulk tirou o Pablo Maia, se o Pablo Maia tivesse um pouquinho mais de experiência, ele tinha diminuído, né, o espaço entre ele e o Hulk, e aí o Hulk dificilmente chutaria aquela bola. Ele ficou um pouco distante, colocou o braço para trás, o Hulk tirou de lado, bateu. Há quem diga que o Rafael pulou atrasado, eu acho que não. Eu acho que aquela bola ali, numa batida seca de curva ali, na meia-lua, é muito rápida a bola, é muito perto pro tipo de chute do Hulk. O Hulk chuta muito forte. Dificilmente o goleiro chega ali, mesmo o Everson, que tem um pouco mais de envergadura que o Rafael, chegaria naquela bola, acho difícil. Mas no segundo gol, sim, acho que o Rafael poderia ter saído de peito na bola, de cara, né? Goleiro de futsal sai de cara na bola e não vira o rosto. Ali sim ele poderia ter chegado na bola, mas enfim. Acho o Rafael um bom goleiro, né? Não é o melhor goleiro do Brasil, mas é um bom goleiro. Fez defesas difíceis, é bom a gente lembrar que ele fez a diferença esse ano para o São Paulo ser campeão da Copa do Brasil, mesmo contra o Flamengo na final. Ele pegou uma bola difícil ali, do Ayrton Lucas no segundo tempo, então defendeu seguro a bola, então ele é sim um bom goleiro. São Paulo, eu acredito que o São Paulo hoje não precise de goleiro titular, o Rafael dá conta, a não ser que a gente contrate, não sei, faça uma oferta pelo Everson do Atlético Mineiro, ou tire o Everton do Palmeiras, talvez o Rossi do Flamengo. Então, não tem hoje goleiro, fora esses que eu falei, goleiros melhores que o Rafael. Acho que o São Paulo está bem servido de goleiro. E tem o Yang aí também que está subindo. Talvez seja o futuro do São Paulo. Mas é isso aí, né? O São Paulo que, eu volto a dizer, poderia ter vencido o Atlético ontem. Nessa pegada, eu acho que o São Paulo, ganhando os reforços, né, tendo o Galopo aí à disposição, Igor Vinícius na lateral, já que o São Paulo tem poucos laterais direito, né? O Moreira nunca se recupera também. São Paulo precisa sim do Igor Vinícius para a temporada 2024, como vai precisar de lateral esquerdo, né? São Paulo comprando de fato o Caio Paulista, como vai comprar o passe dele, o São Paulo vai precisar de mais lateral esquerdo, porque o Wellington dificilmente fique, e o Patrick Lanza também dificilmente fique no São Paulo. Então, ninguém está falando, mas lateral esquerdo para o São Paulo vai ser um problema em 2024. Problema também vai ser contra o Flamengo, né? O São Paulo que o Michel Araújo tomou o terceiro cartão amarelo ontem e o Alisson saiu com dor na coxa. Então, se o Alisson não jogar, o Dorival vai ter que colocar algum outro jogador ali como segundo volante. O Gabriel Neves, que não ficou no banco ontem, o Dorival vai ter que se virar aí para armar o time contra o Flamengo. São Paulo
vai ter bastante desfalque, né? O Lucas, que não deve jogar, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Lucas, né? A contusão dele. E o Dorival vai ter que se virar contra o Flamengo aí para escalar o time, que São Paulo aumentou muito os desfalques do São Paulo, né? Aliás, o Dorival quer trabalhar com 25, 26 jogadores. Ano que vem vai ser muito difícil. O Departamento Médico de São Paulo não sai da meia dúzia, dos 6 jogadores no DM durante o ano. Então, para trabalhar com 26 jogadores, fica praticamente impossível. Pessoal, quero falar sobre uma declaração que o Paulinho deu no final do jogo, né? Ele falou o seguinte, ó, abre aspas aqui pro Paulinho. O São Paulo veio numa proposta de tentar o máximo segurar o jogo. Você viu quantas vezes eles caíram no chão, deixando o tempo passar para esfriar nosso time e tirar um pouco da nossa verticalidade? E isso dificultou um pouco o nosso jogo. Eu acho que o que dificultou o jogo, Paulinho, foi o São Paulo mesmo. Foi o estilo de jogo, o tipo de jogo que o São Paulo fez contra vocês. Né? O São Paulo em nenhum momento ficou caindo no chão, ficou fazendo antijogo, ficou fazendo cera, ninguém fez cera, ninguém fez antijogo. Muito pelo contrário, o São Paulo chutou mais bola que o Atlético no gol. E as bolas mais perigosas no gol foi o São Paulo que chutou, não foi o Atlético. O Atlético chutou praticamente 2 bolas no gol. O Everson fez um monte de defesa. Aliás, o último chute do Michel Araújo era gol na certa. Né? Pela elasticidade do goleiro do Atlético, o São Paulo não empatou. Mas Paulinho, acho que assistiu outro jogo. Queria saber a opinião de vocês aí. Paulinho tem razão, o Atlético jogou melhor mesmo. O São Paulo fez antijogo, ficou caindo no chão. Tremenda besteira, né? Pessoal, fake news aí, falando a respeito do Rames Rodrigues, né? Tem um jornalista aí, tal de Oswaldo Araújo, falou que o Fluminense está querendo o Rames, que o Diniz pediu ele no Fluminense. Um monte de jornalista aí também, o Jorge Nicola falou besteira do São Paulo, né? Do Rames, falando que ele tá pedindo rescisão de contrato, enfim, um monte de jornalista mal intencionado aí falando do São Paulo, querendo ganhar like, querendo ganhar visualização, falando besteira, querendo tumultuar o ambiente do São Paulo, né? Aproveitando que o Rames deu uma entrevista aí pro GE, falando que deixou o futuro dele incerto no São Paulo. A verdade é que o Rames poderia ter confirmado que quer ficar no São Paulo, né? Que ele quer jogar a Libertadores, que ele tá focado, enfim, né? Porque o São Paulo precisa de jogador focado realmente para 2024. O São Paulo precisa de jogador fechado. O São Paulo, aliás, é um grupo fechado, né? E o São Paulo não precisa de jogador polêmico. Então o Rames precisa focar no São Paulo se ele quiser jogar, e ele vai precisar treinar em dobro, porque o Dorival não vai colocar jogador com nome simplesmente. Mas o São Paulo seria bem-vindo o Rames Rodrigues jogando o fino da bola, né? Ele é um excelente jogador, mas precisa continuar treinando forte para conseguir a vaga dele, cavar a vaga dele no meio de campo do São Paulo, e também fazer jus à posição dele para jogar fora de casa, porque fora de casa precisa de um time competitivo realmente. Quero falar aqui a respeito de centroavante, pessoal. Alguns cogitados aí, né? Saiu na imprensa aí alguns jogadores centroavantes que o São Paulo tem monitorado. Saiu agora, a última notícia que saiu foi sobre o Leandro Damião, que está ficando sem contrato no Japão. Sobre o Lelê também do Fluminense, né? Que foi artilheiro lá do Volta Redonda. O Fluminense emprestou ele, agora tem o direito de compra, mas ainda não se manifestou. O André Luiz, do Moreirense lá de Portugal também, que está lá desde 2020, tem 1,84 m, é goleador. Mas eu vou dar minha opinião, galera. Eu acho que nenhum desses três aí, principalmente o Leandro Damião, não dá, né? Não dá pro São Paulo. São Paulo precisa de jogador um pouco melhor. Leandro Damião já faz muito tempo que não joga nada, né? Aqui no Brasil ele já não estava jogando quando saiu. O Lelê jogou no Fluminense, mas ficou um pouco mais no banco, né? De reservas. Não sei. O Fluminense ainda não decidiu o futuro desse jogador. Esse jogador André Luiz aí também, que joga lá em Portugal, também não sei nada a respeito dele. O que eu sei de verdade são de 3 jogadores que eu aprovaria, que é o Gustavo Coutinho, que eu dei essa informação aí,
está sendo devolvido do Atlético Goianiense para o Fortaleza. O Atlético Goianiense, que está em 4º lugar no campeonato da Série B, ele foi artilheiro do time. O Verratti do Vasco, que é goleador, também fez 13 gols na temporada. E o Mastriani, também do Atlético do América Mineiro, também, que é outro goleador. Acho que todos esses 3 jogadores aí cairiam bem para disputar, para serem sombra do Calera em 2024, fazerem parte aí do elenco para disputar, já que nenhum jogador do São Paulo vai jogar todas as partidas no ano, é impossível jogar 70 partidas. Então São Paulo vai precisar sim fazer rodízio, inclusive de centroavante. A gente viu que o Erisson não dá, é esforçado, né? Mas não tem condições, mesmo... Ele é garoto novo ainda, vai ter o futuro dele aí, com certeza, em outros times, mas não dá para o São Paulo pagar para o Botafogo contratar o Erisson. Se ele fosse da base do São Paulo, sim, mas o São Paulo tem que pagar por ele, não tem condições. Vai devolver. Agora, esses jogadores que eu falei aí são jogadores já tarimbados, jogadores goleadores de verdade, né? Que serviriam muito bem para jogar Libertadores e jogar aí o Campeonato Brasileiro e fazer esse rodízio com o Caleri. Queria saber a opinião de vocês. Verratti, Gustavo Coutinho e o Mastriani são os 3 que eu indicaria para o São Paulo negociar. O Vasco que deve uma bala para o São Paulo, né? O São Paulo deveria chegar junto do Vasco. Já falei várias vezes sobre isso daí. Pessoal, falando aí a respeito do Lucas. O Lucas que saiu chorando ontem do jogo, né? Tiveram que ampará-lo, levar ele de maca, depois descer a escada com ele nos ombros. Ele saiu chorando do campo. A princípio a gente ficou bastante apreensivo. Busquei bastante informação sobre essa questão hoje. O André Plihal veio com a primeira informação, ele que é um repórter de respeito, disse que o Lucas sofreu uma pancada forte, que a princípio não é nada ligamentar, nenhum problema de ligamento, que já é uma ótima notícia, porque essa questão de ligamento poderia ser caso de cirurgia, né? Então, provavelmente é uma pancada forte. Agora a gente não sabe se o Lucas vai estar apto para jogar quarta-feira contra o Flamengo. Se realmente estiver doendo muito, é melhor que ele fique fora, já que não vale mais nada, né? O São Paulo não quer entregar, não quer perder jogo do Flamengo, mas não precisa arriscar jogador agora, principalmente, né, final de temporada. São Paulo precisa iniciar o ano aí com uma pré-temporada com os jogadores inteiros, para todo mundo começar o ano aí bem. São Paulo que deve jogar provavelmente a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. O Palmeiras que ganhou hoje está com 99% de chance de ser campeão brasileiro. A Supercopa do Brasil é o campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil, que é o São Paulo, e vale 10 milhões de reais. Então é um jogo importante, principalmente pela rivalidade e pela grana. Jogo que deve ser um jogo único, né? Que deve ser no comecinho de fevereiro de 2024. Então São Paulo precisa se preparar para jogar esse jogo aí, e também se preparar a pré-temporada, porque a pré-temporada vai ser válida para o ano inteiro, né? Então o São Paulo precisa ter os jogadores inteiros aí. E semana que vem esperamos aí que o São Paulo anuncie pelo menos 3 jogadores. Beleza? As informações de domingão são essas aí. Quem curtiu, deixa aquele like pra gente. Beleza? Um grande abraço, boa semana. Tchau.